Vila Velha, cidade bem formosa, que por Vasco Fernandes foi fundada. É a sede da nossa academia, a cultura, às letras dedicada. Como luz vamos dissipar as trevas, semeando literatura e arte, preservando a língua portuguesa pelo Brasil em toda parte. Salve, salve a nossa academia, vamos pois difundir muita cultura. Prosa e versos serão as nossas armas, que brandiremos sempre com bravura. Salve, salve a nossa academia, vamos pois difundir muita cultura. Prosa e versos serão as nossas armas, que brandiremos sempre com bravura. Saudemos, pois, os nossos acadêmicos, guardiões da flor do laço e do saber, com seus livros e seus ensinamentos, incentivando o povo a ler. Salve, salve a nossa academia, vamos, pois, difundir muita cultura. Prosa e versos serão as nossas armas, que brandiremos sempre com bravura. Salve, salve a nossa academia, vamos, pois, difundir muita cultura. Prosa e versos serão as nossas armas, que brandiremos sempre com bravura. Letras, e hoje seria o mestre de cerimônia dessa sessão solene de aniversário. Bem-vindos à Academia de Letras de Vila Velha para prestigiá-la neste dia que completa 75 anos de existência. Agradecemos às autoridades aqui presentes, a cada familiar e a cada amigo que se dispôs a celebrar conosco. Nesse momento registramos a presença e já convidamos a ocupar a mesa o senhor presidente da Academia de Letras de Vila Velha, Horácio Xavier, o vereador de Vila Velha, Joel Rangel, representando a Câmara Municipal de Vila Velha, o excelentíssimo senhor subsecretário de Cultura de Vila Velha, Manuel Góes, representando a Prefeitura do Poder Público de Vila Velha. Convidamos também a senhora Eliana Terra, representando a Secretaria de Educação e as bibliotecas públicas do município. Senhor Getúlio, representando o Instituto Histórico Geográfico de Vila Velha, Getúlio Neves. Convidamos também o senhor Clério Borges, representando a ACLACT CTC, Academia dos Poetas Trovadores. Convidamos agora os nossos acadêmicos efetivos para tomar os seus assentos nas cadeiras reservadas. A imagem vai ficar mais bonita se a casa estiver reunida. Enquanto isso, quero registrar a presença dos acadêmicos da CLACT CTC, Vasco Gonçalves, Soênia Pimentel, Zenaide Borges, Clério Borges, Vera Lúcia Cosi, Adivani Rosa, Valceno Rodrigues, Joel Rangel, Maria Viola Bona e Carlos Bona. E Cleusa Madureira. É porque chegou depois. A lista quem deu foi a CLACT. É porque você chegou depois, Cleusa. 40 anos. Que por Vasco Fernandes foi fundada, é a sede da nossa academia, a cultura e as letras dedicadas.
As trevas, semeando literatura e arte, preservando a língua portuguesa, pelo Brasil afora em toda parte. Salve, salve a nossa academia, vamos pois difundir muita cultura. Prosa e versos serão as nossas armas, que brandiremos sempre com bravura. Salve, salve a nossa academia, vamos pois difundir muita cultura. Prosa e versos serão as nossas armas, que brandiremos sempre com bravura. Salvemos todos nossos imortais, partilham a nossa língua e do saber, com seus livros e seus ensinamentos, incentivam nosso povo a ler. Salve, salve a nossa academia, vamos pois difundir muita cultura. Prosa e versos serão as nossas armas, que brandiremos sempre com bravura. Salve, salve a nossa academia, vamos pois difundir muita cultura. Prosa e versos serão as nossas armas, que brandiremos sempre com bravura. Podem se assentar. Hino da Academia de Letras de Vila Velha, letra do acadêmico Geraldo de Castro Pereira e música de Carlos Bona. A Academia de Letras de Vila Velha é sucessora da Academia de Letras Humberto de Campos, que sucedeu ao Centro Cultural Humberto de Campos, fundado em 7 de março de 1948, e através da Assembleia Geral foi transformada em Academia de Letras na data de 2 de setembro de 1959, com sede à Rua 23 de Maio, número 83, Prainha, Vila Velha, Espírito Santo. Trata-se de uma instituição literária e cultural de duração ilimitada e que tem por finalidade o cultivo da nossa língua e da literatura nacional. Diante da mudança do nome da Academia em 18 de agosto de 2014, o escritor Humberto de Campos, maranhense radicado no Rio de Janeiro e falecido em 1934, passa a figurar como patrono da instituição, a fim de manter-se a homenagem feita pelos fundadores, ressaltando que Humberto de Campos nunca veio ao Espírito Santo e a homenagem se deve à corrente de pensamento ideológico. Entidade máxima da literatura Canela Verde, tendo por tradição histórica fomentar e estimular e manter não somente a produção literária, mas a cultura em todas as suas vertentes, a LVV busca expandir suas atividades cada vez mais, abrindo suas portas para a população e aproximando o público leitor dos livros e dos autores, cumprindo seu papel de alimentador da cultura, para que ela seja vista e respeitada pelo que é direito constitucional do cidadão, que sob suas asas tem seu modo de vida, de pensar e de agir reconhecidos, tem sua identidade fortalecida, se desenvolve e é visionário de um futuro melhor, tornando-se um cidadão cultural. Em 1948 surge o Centro Cultural, cujos fundadores nomearam de Centro Cultural Humberto de Campos, como forma de reconhecer os esforços de um grupo de jovens que em 1940 criou a instituição literária Centro Acadêmico Humberto de Campos, que teve vida curta. Nessa época, ainda se ouvia todos os dias as batidas do sino da Igreja do Rosário anunciando a Ave Maria. A política partidária era assunto proibido, pois vivia-se sob o regime do Estado Novo, da ditadura getuliana. Em contraste com a quietude de Vila Velha, chegavam pela rádio preocupantes notícias dos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial. Ao ser nomeado Centro Cultural Humberto de Campos, homenageava-se o grande jornalista maranhense radicado no Rio de Janeiro, que até 1944 fulgurou na constelação da literatura brasileira como o maior cronista do seu tempo. Na década de 50, o mundo se recompõe dos destroços herdados da Grande Guerra. O Brasil vive momentos áureos da democracia e o Espírito Santo cresce em todas as áreas de sua vida administrativa. Tudo se modifica. Por sua vez,
Vila Velha começa a ensaiar seus primeiros passos em busca do progresso. Nesse clima de euforia e de desenvolvimento, resolveram os integrantes do Centro Cultural transformá-lo em uma academia de letras. Assim, através de uma Assembleia Geral no dia 2 de setembro de 1959, o Centro Cultural transforma-se na Academia de Letras Humberto de Campos, um ideal de jovens intelectuais da Prainha, na época da guerra, que conseguiram um terreno doado pela prefeitura e foram apoiados pelo capitão Jaime Duarte Nascimento. Em 2014, o nome é alterado para Academia de Letras de Vila Velha, ressaltando o nome do município e sendo seu estatuto e regimento interno reformulados, passando Humberto de Campos a figurar como patrono da instituição, mantendo-se assim a homenagem feita pelos fundadores. A história da LVV é longeva, com atuação não só no movimento literário, mas em toda e qualquer atividade cultural, possuindo representatividade na classe artística e no cenário literário espírito-santense, além de atuação junto ao poder público, através de sua participação no Conselho Municipal de Políticas Culturais e outros conselhos e comissões. Por toda essa história de trabalho em prol da nossa literatura, parabenizo a Academia de Letras de Vila Velha e suas acadêmicas e acadêmicos que persistem e insistem em fazer cultura um instrumento de transformação da nossa sociedade. Muito obrigado. Esse é um texto institucional da Academia de Letras de Vila Velha. Provavelmente depois nós registraremos os anais da instituição. Neste momento, passamos a palavra às autoridades. A senhora Eliana Terra. Boa noite a todos. Boa noite aqui. Figura do nosso querido Horácio Xavier, o presidente da academia, Joel Rangel, Manuel Góes, demais membros, né, da academia. Saúdo também todos os acadêmicos que estão aqui. Para nós é uma honra, enquanto Secretaria de Educação, estar aqui nesta noite para comemorar com essa senhora, né, a Academia de Letras. E é sempre uma honra ter a parceria da academia. Para quem não sabe, nós temos um projeto literário chamado Entre Versos e Rimas, que esse ano já vai para a 8ª edição, e a gente sempre conta com a parceria da Academia de Letras na comissão julgadora dos textos de nossos alunos. Isso fortalece e reafirma o que o vice-presidente acabou de ler, o Ítalo, né? Quando diz que a academia está sempre pronta para produzir produções literárias e fomentar a leitura e a arte e a cultura no município. E com a educação, com os nossos jovens leitores, a gente sempre está fortalecendo essa parceria, né? Então, nessa noite eu quero agradecer, em nome da Secretaria de Educação, a parceria da Academia de Letras, que sempre está presente, não só no projeto Entre Versos e Rimas, mas nós temos acadêmicos aqui, a Givani é professora do município, com muito orgulho, e temos muitos aqui que já participam, que vão às escolas, no projeto Visita do Escritor. Precisamos voltar com mais força esse ano, né, Horácio? E sempre estão presentes nas escolas, para exatamente fazer isso, né? A gente está junto, fazendo a produção literária, porque os nossos alunos, os pequenos e os jovens, eles precisam conhecer, sim, os nossos escritores do município, e essa academia faz muito bem. Então, muito obrigada e parabéns mais uma vez. Senhor Joel Rangel. Muito boa noite. Quero saudar o nosso presidente Horácio, querido amigo. Alegria estar aqui nessa noite ao seu lado, ao lado de cada um dos nossos acadêmicos e acadêmicas. Quero cumprimentar Manuel Góes, subsecretário de Cultura de Vila Velha, Dr. Getúlio, presidente do Instituto História e Geográfica do Espírito Santo, cumprimentar Clério Borges, presidente da Academia de Letras e Artes de Poetas Trovadores, nossa querida Eliana Terra, representando aqui a Secretaria de Educação, Deane, lembrar aqui também da presença da Mônica, representando o nosso coletivo criativo da Prainha, querido Carlos Bona, Valcema, em nome de todos os ex-presidentes desta academia,
a alegria está aqui. Mas lembrei de uma história contada por uma senhora que quis expressar um pouco da sua experiência no árido sertão nordestino, quando ela dizia que o remédio para aquelas mulheres grávidas que buscavam depois força, depois de ter parido o seu filho, era poder comer um bom pirão de mulher parida. E ela explicou o que é aquilo. Era uma comida forte, preparada com o caldo da galinha, com muito tempero e com muita farinha, porque era aquilo que ia alimentar aquela mulher para sustentá-la, principalmente naquele momento em que ela precisava de força, de reerguer as forças, porque consumida pelas dificuldades, ela precisava de um alimento forte, e esse era o alimento naquele chão árido do sertão nordestino oferecido para aquela mulher. É uma experiência de vida, e eu penso que a Academia de Letras, nos seus 75 anos, é também esse alimento forte no chão árido de uma sociedade que precisa cada vez mais de um alimento que fortaleça as esperanças que estão dentro de nós, mas precisam ser sempre realimentadas. E a cultura, a educação, a arte, aquilo que nós acreditamos, e a nossa presença, a presença de cada um aqui, não é à toa, é uma presença de quem acredita em tudo aquilo que vocês estão fazendo ao longo desses 75 anos. Por isso, bom estar aqui para ver essa história e para dizer que essa história precisa continuar sendo escrita pelas mãos de vocês. Quando nós entramos, eu reparei que ali na frente tem uma obra, uma melhoria, uma reforma. Eu acho que é isso, a academia sempre vai passar por obras, reformas, melhorias, para continuar sendo sempre aquilo que ela é. Não percam a essência, contem conosco. A história de Vila Velha também passa pela história da Academia de Vila Velha. Então, eu vim aqui trazer o nosso abraço e dizer que na Câmara Municipal vocês sempre têm uma voz e alguém que reconhece esse trabalho que vocês fazem. Muito obrigado. Senhor Manuel Góes. Boa noite a todas e a todas. Cumprimento aqui e parabenizo o presidente Horácio Xavier pela grande gestão, junto com o Ítalo e os demais acadêmicos. 75 anos é uma marca, né, para a nossa cultura. Trago aqui os cumprimentos do nosso prefeito Arnaldinho Borgo, que na gestão dele está vivenciando também mais esse momento importante de uma instituição de cultura, de literatura, de educação, como a Academia de Letras de Vila Velha, poder comemorar esse aniversário. Ele gostaria muito de estar aqui, mas realmente os compromissos ficam complicados, né? Cumprimento o vereador Joel Rangel, Eliana Terra, meu querido presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, onde eu tenho a honra de ser membro, Clério Borges, acadêmicos. Eu estava aqui fazendo uma continha, porque depois que inventaram a calculadora, a gente ficou meio burro, né? Antigamente eu fazia de cabeça. Aí o presidente falou, está fazendo a conta? Eu falei, estou preparando o meu improviso. Então, o Joel já falou que a Academia, em 75 anos, acompanhou a história do Espírito Santo, a história de Vila Velha, porque Vila Velha é a gênese do Espírito Santo, né? Então, nós temos daqui a 12 anos o 5º centenário de Vila Velha e do Espírito Santo. Então, uma cidade que completa 500 anos é uma estrada histórica das mais importantes. A terceira, outros dizem a segunda cidade mais antiga do Brasil. E a nossa jovem senhora, a Academia de Letras de Vila Velha, 3 anos depois, vai completar o seu centenário. Então, nós temos aí uma geração de leitores, e lá na frente adultos, que com certeza serão transformados brilhantemente. Bona, você escreveu aqui, ou, desculpa, o autor, né? Geraldo, aqui é o depositário de armas do saber. Então, isso é importante. Nós temos que deixar a literatura livre
E hoje nós temos que praticar e cuidar da literatura contemporânea brasileira produzida em Vila Velha, com muita fertilidade, produzida no Espírito Santo. Esse é o caminho. A Helena foi, como sempre, muito feliz. É na escola, é na biblioteca, é na leitura do livro, tá? Porque quem lê livro é livre. Parabéns a todos. Senhor Getúlio Neves, presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Bom, eu quero saudar então a mesa aqui na pessoa do meu presidente Horácio Xavier, que tão bem dirige os destinos da nossa academia, nosso vereador João Rogel, nosso querido Manuel Góes Clério, a senhora representante da Secretaria de Educação, todos os confrades, confreiras, amigos e amigas da academia. Eu preparei um pequeno improviso e eu peço licença ao meu presidente para ler. Eu inicio a minha breve fala proferindo uma obviedade. 75 anos não são 75 dias. Nos tempos que correm, toda e qualquer instituição que complete 75 anos de fundação é digna dos maiores aplausos. Mais ainda se tratar de uma instituição de caráter privado que se dedique a cultivar a cultura, como esta Academia de Letras. Como, aliás, são essas organizações culturais, quaisquer que sejam as suas naturezas, espalhadas pelo Brasil afora. O que é uma Academia de Letras? Uma instituição que tem a dúplice finalidade, que acaba se transformando em uma só, de guardar e de dar acesso à produção cultural considerada relevante. Por isso, o seu dúplice papel na divulgação da memória dos acadêmicos desaparecidos, os que os torna imortais, e na catalisação da produção de seus atuais membros, emprestando-lhes notoriedade. Mas letras aí tem um sentido de ilustração, não estritamente de literatura. Em tese, são admitidos em seus quadros pessoas dedicadas às várias áreas da produção do conhecimento, como praticado entre nós no Brasil, de fato, principalmente as letras, e dentre estas, principalmente, as belas letras. Por isso, essa profusão de poetas e de cronistas que se reúnem nessas casas literárias. Ora, o que pretendiam em 1948 os fundadores da instituição que precedeu no tempo esta Academia de Letras de Vila Velha? Agregar pessoas que se congregassem à volta do conhecimento, das letras, em suma, para discutir e para produzir. E, para tanto, conforme já foi dito, se lembraram do nome de autor polêmico, mas acatado e muito em voga naquele então, mesmo já falecido, maranhense Humberto de Campos, da Academia Brasileira de Letras, que depois de dar nome à nossa associação por largo tempo, hoje em dia é o seu principal patrono, conforme também já foi esclarecido aqui pelo nosso vice-presidente. Vila Velha, o ponto inicial e irradiador do que depois se tornaria o capixaba, ou seja, nós, com nossas características, nosso modo de vida e as crenças e aspirações comuns que constituem a nossa identidade, como sabemos, desde muito cedo perdeu a primazia da administração da terra para a vizinha Vila da Vitória, a Vila Nova. Ao longo do tempo, esta Vila Velha sobreviveu a duras penas e até o início do século XX, com um pouco mais que uma aldeia de pescadores. Mas guardando a memória do encontro inicial entre raças e culturas naquele 1535 e irradiando a fé que manteve toda essa porção de território, que se estendia para além do que hoje é o Espírito Santo, unida em torno de uma ideia fundante, a crença na intercessão da Senhora da Penha. Então, embora outras localidades no Espírito Santo se intitulem orgulhosamente de cidades das letras, dos escritores, etc., em Vila Velha é que foi fundada a segunda Academia de Letras do Estado. Não importa tenha ela sido formatada como centro cultural, os propósitos aí são os mesmos. Precedeu a Academia Espírito Santense, que é de 1921. Foi, insistamos neste ponto, a primeira instituição de âmbito municipal voltada ao cultivo das letras no Espírito Santo. Hoje, dedicada principalmente ao incentivo à leitura, realiza atividades culturais de cunho variado, onde se destaca o sarau, que democraticamente permite a todos que mostrem a sua produção pessoal,
Quem sabe até não é no Saraus que começa a tomar forma e a fortalecer-se futuras candidaturas para a nossa academia, presidente. Fomentando com o Sarau o gosto pela leitura de outros autores e pela produção própria, a Academia de Letras de Vila Velha está tratando de desenvolver nas pessoas um gosto pela expressão literária, o que é digno de nota e digno de louvor. No ano passado, teve início em nossa academia uma série de palestras com periodicidade mensal, reunindo acadêmicos e outros autores para falarem de aspectos de suas obras. Variada e excelente programação é que, infelizmente, nem sempre nos podemos todos fazer presentes. Neste ano, um ano especial para a Academia de Letras de Vila Velha, as palestras, sempre coordenadas pelo vice-presidente, nosso Ítalo aqui, terão como tema não só a pessoa do acadêmico, o atual ocupante da cadeira, mas também o seu patrono, cumprindo assim um dos papéis das academias de letras, que é o de preservar feitos alheios no campo literário. Como vemos aqui hoje, vai muito bem a nossa vetusta Academia de Letras de Vila Velha. Moderna, renovada, animada pelas novas aquisições de acadêmicos, cumprindo um papel relevante na comunidade onde se insere, fomentando o convívio ameno entre os confrades, para que desse encontro de ânimo surjam novas ideias, novas produções. Que muitas outras atividades venham ao longo de muitos anos mais, não importa quantos, para que a cidade, que é o berço da cultura capixaba, continue a ser um importante polo de seu cultivo. Como presidente do Instituto Histórico e Geográfico Espírito Santo, como vice-presidente da Academia Espírito Santense de Letras, eu abraço o presidente Horácio Xavier, sua dedicada diretoria e a cada um dos confrades e confreiras desta casa. Parabéns a todos. Convido a falar aqui no tablado o senhor Clério Borges, presidente da CLAC-CDC. Sou poeta trovador Clério Borges de Santana. Vou falar com muito amor de um tema bem bacana. Vila Velha, bela cidade, de um povo culto e gentil, terra da fraternidade, orgulho do meu Brasil. Boa noite a todos. Meu ilustre presidente Horácio, agradeço a oportunidade de estar aqui com todos vocês participando desse momento histórico. Cumprimentando o presidente Horácio, eu cumprimento toda a mesa, né, e os demais acadêmicos que aqui presentes. Quero dizer que, para mim, é muito importante estar aqui hoje. São 75 anos de história. Eu nasci em Aribiri, bairro aqui do município de Vila Velha, e em 1965 eu me mudei para cá, para Prainha, e passava sempre aqui em frente nessa rua 23 de Maio. Eu tive a oportunidade de ver várias vezes, em várias ocasiões, solenidades comandadas pelo então presidente Antônio Pinto Rodrigues. Ele conseguia trazer de Vitória, numa época em que não havia a rodovia asfaltada Carlos Lindenberg, ele conseguia trazer de Vitória uma gama de intelectuais, de pessoas de renome na literatura, aqui para os eventos, aqui, neste local. Antônio Pinto Rodrigues é um nome que a gente deve sempre lembrar. E eu passava ali em frente, ainda garotinho de calcinhas curtas, ainda olhando e dizendo: que maravilha, um dia quero estar neste local também. E depois nós continuamos em 70, 71, quando a gente fundou aqui a União Brasileira dos Trovadores, a UBT. Nós fizemos aqui vários eventos culturais, inclusive junto com o suplemento infantil de A Gazeta, a Gazetinha, uma grande festa nos Dias das Crianças. Quer dizer, temos uma participação muito intensa aqui nesse local, e daí porque eu considero esse movimento histórico. São 75 anos de história. Quero render minhas homenagens aos presidentes já falecidos,
Jair Viana Santos, que foi um jornalista e que foi presidente dessa academia quando nós ingressamos aqui. Valsema e eu ingressamos justamente no período que o presidente era Jair Viana Santos, através do Dr. Mário Ribeiro, médico conhecidíssimo, né, daqui de Vitória. Exato. E foi um fator importantíssimo esse ingresso nosso, porque hoje a gente pode constatar que de todos os acadêmicos que estão aqui, Valsema e eu somos os mais antigos, né? Os mais antigos dessa época. Da década de 80. Da década de 80. Eu acho que ninguém entrou nesse período de 80, né? Dos que estão aqui presentes. Retiramos os moradores de rua que moravam aqui dentro e entramos fazendo uma biblioteca e aí nunca mais deixamos que os moradores de rua voltassem para cá. Voltassem, exato. E isso é importante destacar, porque quando estavam esses moradores de rua aqui, nós conseguimos tirar todos e realizar um congresso, o Seminário Nacional da Trova, em 1982. Nós fizemos aqui dentro. Tivemos aqui Zenaide e eu, limpamos tudo em dia, Valsema ajudou, trazendo os estudantes também, e conseguimos realizar. Então, esse testemunho que eu gostaria de passar para os senhores, lembrando todos esses ilustres presidentes, Saturnino Rangel Mauro, Antônio Pinto Rodrigues. Antônio Pinto Rodrigues é um nome importante, o advogado Maris Guias, Paulo Maris Guias também foi um nome importante também. Hilário Soneghetti, Alberto Isaías Ramírez, são nomes antigos dessa academia e que a gente teve a oportunidade de ver, né? A gente descobre que a gente está velho quando a gente olha assim o nome de uma rua e fala assim, isso aí foi meu amigo. Mas é isso. A minha fala aqui justamente tem esse sentido nostálgico de lembranças dessa época em que a academia teve a sua vivência, depois a sua decaída, sendo até local de mendigos, mas depois a gente reativou, Valsema assumiu, e foi reativado, e a partir daí essa academia tem sido um sucesso, principalmente agora na administração, não só da Valsema, da Regina, mas também do Horácio, agora que tem uma nova vivência. Essa parte do lado aqui, eu era diretora de cultura com o Jorge Andes, a gente conseguiu um terreno e o Max Mauro, pai, né? Era o governador, mandou construir e tudo mais. Fez a reforma. Editou até um livrinho histórico, né? Que a gente possui, inclusive, exemplar desse livrinho. Mas é isso, está feito esse registro. Agradeço a oportunidade. Obrigado. Agradecemos a fala das autoridades. Neste momento, convidamos o presidente da Academia de Letras de Vila Velha, o senhor Horácio Xavier, para fazer o encerramento dessa sessão solene de aniversário. Não é o encerramento ainda, vocês sentam para frente. Primeiro eu vou falar, depois ainda tem a apresentação do geral, depois que eu encerramento. Senhores, me perdoem. Acabei de esquecer e ele já está me cobrando aqui. Inclusive, nós seremos brindados com uma homenagem feita pelo acadêmico Geraldo de Castro Pereira ao nosso patrão, o patrão da academia, Humberto de Campos. O Geraldo declamará o soneto Envelhecer. Então vamos lá. Sou eu. Agora é o som. Leia o que está escrito, meu filho. Homenagem ao Humberto de Campos. Depois é você no encerramento, Horácio. Fala das autoridades. O presidente fala duas vezes. Por isso que o presidente só falava uma vez e encerrava. Tudo bem. Ele faz... Com a palavra, o senhor presidente Horácio Xavier. Muito obrigado.
Boa noite novamente. Saúde os componentes da mesa, os acadêmicos e acadêmicas aqui presentes. E a todos que participam presencial, virtualmente, dessa sessão solene de aniversário, que comemoramos 75 anos dessa Academia de Letras. É com muita alegria que recebemos todas e todos para essa comemoração de 75 anos de existência, que mais que uma vida é uma sobrevivência, principalmente quando se trata de cultura. A cultura é um segmento da sociedade ainda muito mal conhecido e mal interpretado. Como tudo passa pela educação e pela cultura, não fomos ensinados a compreendê-la e respeitá-la, não fomos ensinados a trazer a cultura para a nossa vida cotidiana, a absorvê-la e utilizá-la como parceira. O que seria de nós sem a cultura, sem a compreensão de nossa subjetividade e sem o seu poder? Creio que não progrediríamos, estaríamos ao léu, soltos nos ventos da ignorância, aquele lugar que teimam em nos manter. Eu não vou falar muito não, tá? Só um pouquinho. Em 1948, como já foi dito, alguns estudantes e amantes da cultura sonhavam em promover a literatura nessas terras Canela Verde, inspirados pelos movimentos que surgiram no Brasil, em especial pelo que criou o Centro Acadêmico Humberto de Campos, com início e fim no ano de 1940. Em 1948, dia 7 de março, alguns remanescentes desse movimento se juntaram a outros artistas e apreciadores da cultura e fundaram o Centro Cultural Humberto de Campos, tendo por objetivo principal o cultivo de nossa língua e da literatura. De 1948 até hoje, a Academia de Letras de Vila Velha fez história, gravando seu nome no movimento cultural não somente de Vila Velha, mas do estado do Espírito Santo. São 75 anos de uma história vitoriosa de luta e criatividade, de batalhas e realizações, de derrotas e reinvenções, de quedas e superações. Hoje, comemoramos essa história vitoriosa, pois não foi fácil construí-la e mantê-la durante 75 anos, promovendo e incentivando a literatura e as artes em geral, idealizando que a cultura seja percebida como um direito de todos os cidadãos, garantido pelo Estado. Sempre que tenho oportunidade de fala, eu cito a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, que prevê, em seu artigo 22, todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais, indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. A declaração prevê também, em seu artigo 27, todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do processo científico e de seus benefícios. Eu cito também o que diz a nossa Constituição Federal em seu artigo 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Faço essas citações para que tenhamos consciência de que, para que o povo proteja sua história, evolua, fortifique sua identidade e tenha seu modo de vida, de pensar e de agir respeitados e reconhecidos, ele precisa entender e valorizar a cultura, pois é através da cultura e da educação que teremos um futuro com cidadãos conscientes do seu poder e no controle do seu modo de vida e de sua história. Um povo que não entende e valoriza a cultura não idealiza e não cria, não tem memória e não ambiciona, não se reinventa e não evolui, não tem dignidade e não se desenvolve. Nunca devemos esquecer que a literatura é um instrumento de mudança, de renovação e de fortalecimento da cultura. E é a cultura que nos fará uma sociedade com identidade fortalecida e com seu modo de vida, de pensar e de agir reconhecidos. Parabéns a todas e todos que nesses 75 anos se entregaram à causa da literatura e das artes e, principalmente, parabéns à Academia de Letras de Vila Velha, nossa casa e nosso lugar, nosso oásis e nosso refrigério. Vida longa, a Academia de Letras de Vila Velha. Agora sim. E para o deleite dos senhores, das senhoras e senhores, ouviremos um poema, soneto de Humberto de Campos, através do acadêmico Geraldo de Castro Pereira, a declamação de Geraldo de Castro.
noite. De Humberto de Campos, o soneto Envelhecer. Na manhã da existência, ouvindo o peito, que previa teu vulto no caminho, dentro em minha alma levantei teu ninho, e nesse ninho preparei teu leito. Desceu a tarde, e ainda me viu sozinho, murcham as flores que de leve ajeito. De novas rosas tua colcha enfeito, e o travesseiro novamente alinho. Cai tristonho o crepúsculo na estrada, alongo os olhos, atirando um beijo à forma vaga do teu corpo, e nada. Recompõe as palavras que não disse, e apagando a candeia do desejo, adormeço na noite da velhice. Antes de passar a palavra para o presidente encerrar a sessão solene, eu gostaria de convidar aqui à frente, ao tablado, o vereador Joel Rangel. Gostaria de convidar aqui o Horácio para vir à frente. Estou sentindo uma tensão nessa presidência e vice. Eu acho que vai haver algum golpe de Estado. A Câmara Municipal de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, de acordo com a proposição número 2855/2023, de iniciativa do vereador Joel Rangel, aprovada na sessão ordinária do dia 6 de março de 2023, confere moção de aplauso à Academia de Letras de Vila Velha pelo aniversário de 75 anos. Parabéns, não, para a Eu nunca estive tão perdido numa cerimônia quanto essa. Senhor presidente, convidamos o senhor presidente a realizar o encerramento dessa sessão solene de aniversário. Mais uma vez agradeço a participação de todos e todos nessa data tão importante para essa Academia de Letras. São 75 anos de sobrevivência, como eu já disse, vencendo todas as adversidades, vencendo a ignorância cultural e não desistindo. Que essa academia continue uma sobrevivente que nunca desista, valorizando sempre sua história. Como de costume, eu vou encerrar com um poema de minha autoria que fala da imortalidade da palavra, da imortalidade e do poder da palavra. Chama da imortalidade da palavra e diz assim: palavra não se quebra, não perde a linha, não enverga. Palavra não se rasga, não perde o ponto, excita e deixa a marca. Palavra não se corta, não perde o prumo, mantém-se viva depois de morta. Palavra não se perde, permanece, esparrama, espalha e cresce. Esta sessão solene de aniversário. Essa sessão solene de aniversário de 75 anos da Academia de Letras de Vila Velha está encerrada. E eu convido a todos para que a gente cante parabéns para a nossa academia, né?
Ó, eu quero pedir primeiro aos acadêmicos que se posicionem aqui para a gente fazer uma foto, todo mundo bonitinho de Pellegrini, e depois com todos os presentes também. Vamos fazer uma foto bem bacana com todo mundo. Tá bom? Obrigado. Aí, pessoal, os acadêmicos aqui, Ângela, todos aqui. Era pra frente, gente. Peraí, que deixa eu só. Tem uma bolinha aqui em cima, vai lá na bolinha. Bateu? Só para passar o dedo. Só uma bolinha branca. Todo mundo olhando para cá. O suspeito eu desce, né? Vai o racha. Todo mundo olhando para cá. Valsema. Vamos descer um pouquinho. Né? Não pode piscar não, pelo amor de Deus, hein? Sem piscar, sorrindo. Valsema. Olhando pra... Ah, mexe. Aí, congela. Congela nisso aí, peraí só um momentinho. Pode respirar. Não. Olha aqui, só mais um segundo, só mais uma. Aê! Agora todo mundo. Você bate todo mundo, bate meu, bate Rose. Alguém bate aqui pra mim? Essa aqui, ó. Pois é, aqui em cima. Aqui em cima bate. Ah, tá. Peraí, só um momentinho. Olha lá, tá vendo? Pra tirar todo mundo. É pra tirar todo mundo. Ah, tá. É, sem deixar de filmar, só pra você. Vamos ligar assim pra mim? Vai todo mundo pra foto. Aí, agora sim. Tá dando pra ver aqui, tá vendo? Aí. Tá. Só ela no canto tá cortando. Chega mais um pouquinho. Aí, agora tá. Pera aí, aqui foi. Agora aqui. Nossa, é muita gente. Sorrindo. Não pisca não, pelo amor de Deus. Aí é só mais uma. Cadê o filho da academia? Faltam vocês aí. Faz a selfie pra aparecer. Maria, peraí. Mandaram mudar aqui. Vou fazer um vídeo aqui, peraí. Como é que é? No 1, vocês vão gritar Viva a Academia de Gostei, Letras. vou fazer Todo mundo. Academia de Letras de Vila Velha e uma salva de palmas depois, pode ser? 3, 2, 1. Viva! Vai, 3, 2, 1.
É viva a Academia de Letras de Vila Velha e bate palma. Ah, tá. Viva a Academia de Letras de Vila Velha! Bom, essa foi a solenidade dos 75 anos da Academia de Letras de Vila Velha. A solenidade começou às 19h30 e se encerrou nesse momento. E a gente teve a oportunidade de ver um pouco da história dessa academia, que é uma academia de 75 anos de fundação. É isso aí, pessoal. Foi um prazer estar aqui. Canal Play, se você gosta, viu na internet, participando aí desse Academia de Letras de Vila Velha, que é a nossa academia. Hoje nós estamos aqui, dia 7 de março de 2023, estamos aqui na solenidade de fundação da Academia de Letras de Vila Velha. O pessoal chegando aqui para esse evento, essa sessão solene. Estamos aqui na academia, já temos aqui os acadêmicos chegando aí, ó. Os acadêmicos, está o Roberto Vasco, está o Rosema, aqui os acadêmicos chegando, mostrando aí, registrando. Zenai está aqui, Zenai está aqui. Zenai, você é isso aí, fazendo esse registro aí.